Eu vou ter a honra, na verdade, de presidir a mesa. O palestrante de hoje é o Dr. Anderson Sabará. Eu vou pedir para que ele já venha até aqui. A nossa jornada já está estendida e eu já vou pedir também para a doutora Ivani Coutinho Bramante, minha amiga, uma das melhores juízas do Poder Judiciário. E vou passar quase que imediatamente a palavra para o doutor Anderson, que vai nos falar sobre esse tema que eu confesso, né, o meu sócio lá no escritório fez constelação familiar e deu as melhores referências, porque ele conseguiu resolver um problema de muitos anos que ele tinha familiar através da constelação familiar. E ele já tinha tentado várias outras. Vou chamar de terapias, depois o doutor Anderson vai me corrigir certamente, mas ele já tinha tentado várias coisas, já tinha tentado várias terapias, e a constelação funcionou para ele. E eu fiquei curioso também, né? Eu fiquei curioso, e a primeira coisa que ele me disse, quando ele começou a fazer constelação familiar, foi assim: está muito complicado isso. Me explica de uma maneira um pouquinho mais simples. Ele falou: você tem Netflix? Eu falei: tenho. Então assiste uma série da Netflix que eu vou te recomendar, que talvez você consiga entender um pouquinho melhor. A série turca, né, que é uma nova mulher, isso mesmo. E realmente eu fiquei instigado. E hoje eu tenho certeza que eu também vou ficar instigado com o que tem a dizer o Dr. Anderson. Então, sem mais delongas, Dr. Anderson, explica como que a gente utiliza a constelação familiar nas relações de trabalho e nas relações processuais. Você tem um grande desafio. Grande desafio. Obrigado. Primeira coisa, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. E também parabéns aos organizadores, à associação, por trazer esse tema sensível, né? Que é a saúde mental, essa questão da plenitude do ser. Então, não sei se consigo colocar aí. Primeiro vídeo. Então, vamos assistir o vídeo. É um vídeo até de 2016. Não sei se o áudio vai estar bom. Agora, se tiver internet, podemos pegar lá no YouTube. Uma reportagem fantástica. Vídeo de 10 minutinhos, eu acho que já nos situa sobre o tema. Não, o ideal seria abaixar a luz. Certo? Só verificar o pessoal ali. Se pegar no YouTube, acho que ele vai estar. O áudio deve estar desligado lá em cima. Eu acho que não. Acho que quando você baixou, o áudio deu problema. Não, ele não é baixado no dia 2010. Só verificar. Só um minuto. Sabe se eu formar uma tipo liberal? Assim, vamos. Ensina. Não ensina. Não soltar?
outro detalhe, né, falar um pouco da vida da gente. Eu sou servidor aqui da Justiça do Trabalho há 29 anos. Eu sou oficial de justiça aqui. Né? Então, para mim, é uma honra e um carinho muito especial compartilhar conhecimento que é essa outra área de atuação que é a área da economia. Sigo essas duas carreiras em paralelo. Conheço essa casa já desde a época da Rio Grande, desde a época desse mundo. Quando entrei ainda na Junta de Conciliação e Julgamento, vim aqui em 1996. Doutora Bianca Passos. Estava normal. Depois começaram a fazer o teste, ela caiu. Tem uma curiosidade aqui, ó. Se tiver algum problema aí, Não é mal. É na técnica lá do. Mal-falante aqui. Ligou. Foi? Estão usando técnicas de terapias alternativas para facilitar a mediação de conflitos, principalmente na área de família. Como estamos aqui no adiantado da hora, vamos falar um pouco a segunda parte. Vamos retomar logo na sequência do vídeo, assim que a gente conseguir colocar o vídeo. Então, daqui, quem conhece constelação familiar, então, tem uma parte significativa que não conhece. Primeira coisa que nós falamos sobre constelação familiar é que trata-se de uma abordagem terapêutica. Não é uma seita, não é uma religião, não é um curandeirismo, é uma abordagem terapêutica. Uma abordagem terapêutica olha para conteúdos emocionais que as pessoas trazem. E aí, didaticamente, vamos separar em dois grandes núcleos. Existem conteúdos que têm uma natureza individual. Tem outros conteúdos que têm uma natureza sistêmica. Então, ficamos na mesma aqui. O conceito está muito abstrato. O palpável. Então, para dar mais materialidade, vamos socorrer de exemplos. Um exemplo de um conteúdo individual. Imagina uma criança, menina muito sapeca, com 2, 3 aninhos, arteira, sobe, faz várias coisas. Um dia, a mãe se distrai um pouco, tal, vai na hora de serviço, e a criança escuta na cozinha uma panela fazendo um barulho. Ela olha aquilo, acha aquilo muito interessante, ela pega o banquinho, arrasta, põe na beira do fogão, aí ela escala aquele banquinho e ela põe a mão naquela panela. Aquela panela está quente, ela queima os dedinhos, toma um susto, cai daquela cadeira. Experiência terrível. Só que naquele momento, na cozinha tem alho cortado, tem cebola, tem salsinha, tem coentro e tal. E ela associa duas informações. A informação de dor, o input de dor no dedinho, e o cheiro. E chegou, ela colou a informação sobre a outra. As duas informações não necessariamente precisam estar juntas, mas ela colou. Isso vai lá no porão do subconsciente dela. Ela guarda aquilo ali. 5 aninhos, 10, 15, 20. Mulher adulta já, 30 anos. Um dia ela vai numa festa, toma servir salgadinhos lá, ela pega um salgadinho, está no momento de vida estressado e tal,
Ela pega um salgadinho, a hora que ela vai colocar aquele salgadinho na boca, ela sente o cheiro que ela sentiu lá na infância. E aquilo funciona como um gatilho. E esse gatilho, o corpo dela se defende da dor. Né? Opa, vem este cheiro, na sequência vem uma dor. O que ela faz? Para se defender, o corpo joga tudo para fora, vomita. E a partir desse momento, ela começa a ter episódios de anorexia. Tudo que ela vai comer, ela põe para fora. Só consegue comer batata amassada sem tempero nenhum. Ela viveu alguma coisa, essa informação está lá no subconsciente dela, e isso vem à tona e perturba o dia a dia dela. Como é que ela faz para poder tratar essa informação? Ela precisa de uma ferramenta que desça até esse porão e troque o significado, ressignifique. Né? Que ferramenta pode ser uma ferramenta do tipo hipnose, regressão, floral de Bach, auricultura, psicanálise, teta healing, tem centenas de ferramentas, PNL, né? Até mesmo coaching pode funcionar para isso. Muitas ferramentas que conseguem trabalhar esse conteúdo que está ali no porão do subconsciente dela e trocar o significado disso. Tem uma segunda, um segundo conteúdo que ela nunca vivenciou aquilo. No entanto, ela traz aquilo, não sabe nem a origem. Exemplo, meio caricatural, mas um exemplo. Imagine a menina, entra na faculdade, começa a fazer o curso dela, conhece o rapaz, gosta dele, começam a ir na festinha juntos e tal, namoram, os dois se formam, são muito aplicados, bons profissionais. Sucesso, ganha o dinheiro deles, tal, compra a casinha. E a menina, de maneira nenhuma, quer casar com esse rapaz, começa a protelar os pescoços, mas ela não quer. Um dia as amigas se reúnem com ela e perguntam: por que não quer casar com esse rapaz? O que aconteceu? Te magoou, não era bem isso que queria? Qual foi o problema que aconteceu nesse caminho aí? Ela que fala: poxa, não é nada disso? Ela apenas traz um medo com ela. E esse medo, ela não sabe bem a origem dele. Ela traz o medo, ela acha que se ela casar ela vai ter filho. E ela acha que o filho dela vai morrer afogado. Naturalmente a gente pergunta, mas como? Você passou por alguma experiência de afogamento? Perdeu algum amiguinho na escola? Não, não passou por nada. Só que a gente olha o sistema familiar dessa moça, a geração dela está aqui, do pai, do avô, do bisavô, do trisavô, tetravô, ex-avô, 6 gerações para trás. A ex-avó dela teve lá 8 filhos. E o filho, menorzinho ainda mamando no leite, um dia ela pega essa criança, leva até a beira do riacho, vai lá lavar a roupa, põe a criança enroladinha no cobertorzinho e deixa ali no gramadinho. Ela não repara, essa criança se mexe, rola e cai com o rostinho na água e se afoga. De alguma maneira, a dor que essa mulher viveu 6 gerações para trás, ela navega no tempo e essa menina revive. Como isso se dá? E aí vem a história dos fiozinhos. Que fiozinhos são esses? Os fiozinhos eles conectam pessoas que têm um laço afetivo. Né? E acontece a famosa coincidência. Eu penso em um amigo meu, daqui a pouco ele me liga aqui. Ou eu lembro de uma pessoa, nossa, eu lembro dessa pessoa, faz 5 anos que eu não vejo essa pessoa. Para o carro no shopping, a hora que eu entro, a primeira loja do shopping que eu entro, encontro a pessoa lá, nossa, tinha pensado com essa pessoa e encontrei. Né? Normal. Boa parte das pessoas ou já vivenciou esse tipo de experiência, ou conhece alguém que já vivenciou. Esses fiozinhos, pessoas próximas, né? Colegas de trabalho que convivem muito, amigos de infância, especialmente as pessoas que têm um laço consanguíneo, uma relação familiar, os irmãos, o pai, o avô, o neto, naturalmente se conectam. Então, nessa situação dessa ex-avó, teve lá 8 filhos. Nasceu o primeiro filho dela, ela se conectou com essa criança. Nasceu o segundo, ela se conectou também. Nasceu o terceiro, ela se conecta. 4º, 5º, até o 8º, o bebezinho que faleceu.
Né? Os irmãos são todos consanguíneos, eles se conectam entre si, eles formam uma espécie de uma malha de fiozinhos para lá e para cá. O pai, quando nasce o primeiro filho, conecta com o segundo, com o terceiro, então forma uma grande internet da família. Tá? Vários fiozinhos. Quando os netinhos dessa mulher começam a nascer, eles não criam uma internet nova. Eles apenas pegam a senha na casa do avô e conectam também o bisneto e assim por diante. Então, quando nós nascemos, a internet da nossa família já está pronta e a gente se liga nela, se pluga nessa internet. O nome dessa internet familiar é campo morfogenético. Né? Forma genético, forma do gene. Por que eu me conecto na família Alves Cordeiro Sabará? Porque a forma do meu gene é compatível com essa. Não é compatível com a família Custódio, com a família Guimarães, porque o formato do meu gene não me liga nessa outra internet. Só tem um detalhe. Essa rede de fiozinhos, essa internet, ela tem uma segunda propriedade. Ela armazena emoção. Então, quando essa mulher viveu a dor de perder o bebê aqui, ela faz um upload dessa dor, grava nesta rede da família, passa 1, 2, 3, 4, 5 gerações, alguém faz o download disso. Esta informação é uma informação sistêmica. A informação sistêmica, a dor sistêmica, o conteúdo sistêmico, precisa ser tratado como uma ferramenta sistêmica. Se o conteúdo é individual, a ferramenta terapêutica é individual. Se o conteúdo é sistêmico, a ferramenta terapêutica é sistêmica. O nome da ferramenta sistêmica é constelação familiar sistêmica. Por que é sistêmica? Porque não trata de indivíduo, trata de sistema. Quando alguém trata um conteúdo sistêmico, beneficia o irmão, o primo, o avô, o bisneto que não nasceu ainda, porque essa informação que estava gravada, ela é tratada, despressurizada, ressignificada. Então, vamos seguir aqui com a apresentação. Conseguimos colocar ao vídeo? A gente falar um pouquinho só para poder trazer, uniformizar mais ou menos o entendimento de como é que é a constelação, né? Esses são alguns princípios. Pode ser. Os sistemas, eles estão baseados em 3 pilares, 3 leis sistêmicas, chamadas ordens. A primeira lei sistêmica é o pertencimento. A segunda lei sistêmica, hierarquia. Terceira lei sistêmica, equilíbrio entre dar e receber. Cada vez que uma dessas 3 leis sistêmicas é desrespeitada, esse sistema colapsa. Ele dá um sinal. Ele dá um sinal na área financeira, na área afetiva, na área social, na área da saúde. Ele entra em colapso. E aí nós fazemos a dinâmica da constelação para ver se o sistema restabelece sua forma. Conseguimos aí? Vou colocar já na tela. Se bem que você estava falando bem melhor do que eu estava vendo a Poliana. Eu estava entendendo bem. Especial de hoje vai mostrar como tribunais brasileiros estão usando técnicas de terapias alternativas para facilitar a mediação de conflitos, principalmente na vara de família, questões como criação e vara de filhos. A ideia é humanizar a justiça. Você vai ver agora o que é e como funciona a chamada constelação. Agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. E sua mãe ainda tem muito de você. Esse é o salão do júri do Fórum de Itabuna. Mas o que vai acontecer aqui não tem nenhuma relação com qualquer tipo de julgamento. Na plateia, a gente vê homens e mulheres que enfrentam as dificuldades de uma separação, mas que estão dispostos a olhar para estes conflitos de um jeito completamente inesperado. Qual é a sensação quando o filho fica do lado do pai? Isso aqui é muito pesado na cabeça. Até parece um teatro, mas quem dirige a cena é um juiz. Uma forma consensual. O que acontece aqui é uma espécie de sessão de terapia.
uma separação, o casal teve algum tempo de convivência, tem um filho. Isso é tudo que o juiz conta ao público. Agora, temos voluntários. Então, precisa de alguém que não conheça nenhum dos dois, do casal, e que possa representar o homem. Este homem vai representar Francisco, que enfrenta uma separação complicada. Francisco fica assistindo. A ex-mulher dele, Larissa, também está na plateia. Ela entrou na justiça para discutir a guarda e decidir a pensão do filho de 1 ano e meio. A voluntária representa a ex-mulher de Francisco. Notamos que ela olha para o chão, ele olha para ela. Um dia antes dessa sessão no tribunal, ele contou pra gente como o casamento acabou. Ela se sentiu muito, ficou muito magoada com o erro que eu cometi. O erro que você cometeu? Mas como aqui olhando para ela. Nessas sessões, que acontecem em muitos tribunais do Brasil, as cenas nunca têm roteiro. Podem durar poucos minutos ou algumas horas. O juiz faz perguntas aos representantes de Francisco e da ex-mulher. Aí eu procurava, eu estava procurando essas pessoas, que são pessoas que de alguma forma fazem falta para ela. A certa altura, a representante de Larissa se emociona muito. Ainda não consegue olhar para ele. O homem que representa Francisco também. Agora ele olha para a pessoa toda. Tia, eu sinto muito. Eu sinto muito. O que acontece quando ele fala isso? Dói. Dói, mas é bom me ouvir. Me sinto isso. Quando acaba, Francisco diz que reconheceu algumas situações da própria vida no palco improvisado. Minha vida é travada, sendo ensinado para as pessoas a conviver e olhar para outro lado da minha vida que eu não tinha percebido antes. Como isso é possível? O juiz usa uma técnica terapêutica chamada constelação familiar. Ele diz que os representantes seguem impulsos inconscientes que surgem durante a sessão. No teatro, as pessoas não foram ensaiadas para fazer isso, elas sempre fazem. Então, esses sentimentos são genuínos, são verdadeiros. E você sentiu o que é? Eu senti vontade de me distanciar daquele conflito, de ficar mais próximo ao pai. A gente não trabalha com fatos racionais. Isso é importante que seja compreendido. É consentimento. Samis Tocha é juiz na vara da família e pioneiro no uso das constelações no judiciário brasileiro. Foi um jeito de combater uma frustração antiga. Para ele, uma sentença nem sempre encerra um caso. Tinha a sensação de estar enxugando gelo. As pessoas não ficavam satisfeitas com a solução da justiça. O conflito entre elas continuava. E era uma questão de tempo para ter um novo processo para rediscutir a questão. Esse desembargador diz que a constelação é um avanço para a justiça. O juiz aprendeu na faculdade o que é a briga, o conflito, o confronto. E conhece o processo. Ele não foi treinado para conciliar, para mediar, para restabelecer o diálogo, para entender o que as pessoas sentem, para permitir que as pessoas se manifestem emoções, sentimentos, angústias. Aos poucos, a justiça brasileira está buscando novos caminhos que facilitem a solução de conflitos. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, que entrou em vigor em 2016, transforma as audiências de mediação numa fase obrigatória do processo e estimula o uso de novas técnicas para facilitar o fechamento de acordos. O juiz conheceu as constelações quando procurava respostas para um problema pessoal. Ele fez cursos de formação no Brasil e no exterior. Em 2012, começou a aplicar a técnica no interior da Bahia. Não se trata de uma crença religiosa ou mística. Isso é observável. Nós observamos e constatamos como acontece. A constelação foi criada nos anos 80 na Europa pelo alemão Bert Hellinger, que é psicoterapeuta formado em teologia e filosofia. Para criar a constelação, Bert combinou muitas técnicas, inclusive da psicologia. Incorporou até elementos da cultura do povo zulu. Bert trabalhou muito
muito tempo na África do Sul como missionário católico. Dessa experiência, ele trouxe a ideia de que os antepassados podem influenciar a nossa vida, principalmente quando não aceitamos ou quando negamos parte da nossa própria história. Veja o caso do Francisco. Ele acabou repetindo o comportamento do pai que traiu a mãe. Na adolescência, o modelo que eu consegui um pai. Hoje, Beth tem 92 anos e já não dá mais entrevistas. A mulher dele, Sophie, criou a escola de formação de consteladores. Nós colocamos a questão numa constelação e a própria pessoa vê o que está por trás do programa. E a pessoa tem a chance, tem a possibilidade de agir. Esse psicólogo de São Paulo, que usa a técnica, diz que ela não substitui, mas complementa a psicoterapia. O cliente vai, participa de uma constelação e quando ele volta para a terapia, ele volta muito mais consciente de processos que estavam antes escondidos. E aí a terapia tem um fluxo mais rápido, digamos assim. A constelação chegou ao Brasil na década de 90. Ela é usada em clínicas, ambientes terapêuticos, hospitais, presídios e até empresas há muitos anos pelo mundo afora. E agora está ganhando espaço no judiciário brasileiro. Já é aplicada em 3 estados, mais o Distrito Federal. O Conselho Nacional de Justiça já premiou 2 tribunais que conseguiram ampliar o número de acordos usando a técnica da constelação. Em São Paulo já tem curso para juízes, advogados e promotores de justiça. Advogados também já estão usando a técnica para evitar que os conflitos familiares cheguem à justiça. Quando envolve emoção, as pessoas ficam normalmente muito desestruturadas, ficam bélicas, porque elas querem achar o responsável, elas esquecem todas que uma criança envolvida ali, porque é muito fácil acusar o outro. 2 vezes por mês, este escritório de advocacia se transforma em sala de constelação e uma psicóloga comanda as sessões. É mágico, é só uma questão de postura. A gente percebe na nossa vida, quando a gente muda a postura em relação ao álcool, você tem resultados diferentes. Aqui no Rio de Janeiro, no Fórum de Leopoldina, a Justiça promoveu a constelação de 300 processos só no ano passado. A maioria pedidos de pensão alimentícia e guarda dos filhos. Fato é que o número de acordos subiu de 55% para 86% depois que os casais passaram pela constelação. Cristiane e Antônio já brigam há 5 anos. É um caso de partilha de bens. Ele não sai de nada, tem que ser como ele quer, da forma que ele quer. Eu concordo com que ela queria ficar com uma casa de um valor bem superior. Aqui não é um juiz, e sim uma especialista em constelação que conduz o trabalho. Ela escolhe as pessoas que vão representar o casal. Tiago, o filho de Cristiane e Antônio, veio só assistir, mas a consteladora achou que ele deveria entrar em cena. Isso acontece com frequência na constelação. Os envolvidos no conflito podem participar. A mulher que representa a Cristiane fica incomodada, sente como se Tiago estivesse condenando o seu comportamento. Uma sensação como se fosse olhar e julgar. Depois de algum tempo, a consteladora acha que chegou a hora de Cristiane entrar em cena. E a representante sai. A constelação segue por cerca de meia hora. E aos poucos, Cristiane percebe que o olhar do filho muda. Ex-marido, ex-mulher, também se olham de outro jeito. Eu agradeço imensamente pelos filhos que tivemos. Foi a melhor coisa que você poderia dar. O Tiago achava que a mãe estava explorando o pai no processo de partilha. Mas depois da sessão, Que ela tem um sentimento assim, de ver o coração de pena de participante. passado um mês, voltamos para acompanhar a audiência de mediação de Antônio e Cristiane. Qual é o sentimento agora em relação a ele? Agora eu tenho que agradecer, Bia. Obrigada por você ter conhecido o que realmente eu precisava. É bonito ver isso, viu? Realmente
É muito bonito ver, porque a última vez que eu encontrei os dois, eles não ficavam juntos no mesmo ambiente. Eles não trocavam uma palavra sequer. E ver agora, ela agradecendo, qual é o teu sentimento? Alguém tinha que ceder, né? Receber e fechar a porta. Isso muito difícil, sabe? Alguém tinha que ceder. Depois de um ano testando o uso das constelações neste fórum, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu estender o serviço a todas as varas de família do Estado. Os processos mais indicados são os processos mais complexos, onde o conflito é mais resistente, digamos assim. A experiência mostrou que os casais que passam pela constelação não voltam a brigar na justiça. O fato é que a gente consegue restabelecer o diálogo entre as partes que estão em conflito e saem apaziguadas, e a gente consegue, de fato, resolver o conflito. Não há mais processo depois disso. Na Bahia, 90% dos casais que participaram da sessão acompanhada pelo Fantástico também conseguiram encerrar os processos que estavam em discussão na justiça. Você lembra de Francisco? Um mês depois, voltamos para ver o fim dessa história. O casal fechou um acordo e mais que isso. O que mudou? A disposição para a harmonia. De um lado e de outro. Aí me deixa um pouco de lado, mas a vontade de querer prosseguir é bem maior. O vídeo é um vídeo de 2016. Então, os dados eles trazem um pouco desatualizado. Hoje, essa experiência se estende por todos os estados, todo lugar. A gente sabe que tem comarca trabalhando com constelação, especialmente as varas de família. E essa iniciativa ela é bem mais tímida na Justiça do Trabalho. Né? Nós que a Justiça do Trabalho sempre fomos protagonistas, né? Na citação por carta, desconsideração da pessoa jurídica, sumarismo, tudo começa aqui, era a justiça mais ágil. Essa experiência está demorando um pouquinho mais para chegar, mas temos fé que ela caminha. Vamos às perguntas. Muito bem. Bom, doutor Anderson, acho que assim, as perguntas são muito mais para a gente traçar esse paralelo mesmo, né? Acho que quando a gente viu aqui situações de direito de família, dá para ter uma ideia da funcionalidade da constelação, né? Para quem conhece, para quem já entende o que é você deu um nome de terapia, eu falei assim, acho que eu vou estar cometendo um erro, mas para quem já conhece a terapia, já sabe que ela tem esse condão mesmo de resolver coisas um pouco mais próximas. As relações do trabalho, nós temos, desde aquela relação do trabalho, que é uma relação mais pessoal, a gente tem um empregador que é um empregador pequeno, que tem um contato direto com o seu empregado, e muitas vezes aquilo cria um conflito maior ainda do que o direito, né? Provavelmente dito, tem casos, inclusive, de clientes que chegam lá no escritório e eles dizem assim, ó, eu sugiro um acordo, falo, eu acho que nesse caso aqui o acordo está razoável, que a empresa te ofereceu. Ele fala, eu não quero fazer o acordo. Mas por que você não quer fazer o acordo? Eu estou te explicando, o acordo está razoável, então eu não quero fazer o acordo, eu quero levar esse processo. Eu vou nesse processo até o fim. Eu falo assim, você não pode pensar no processo como um instrumento de vingança. Todo processo ele vai ter uma finalidade que, no final, é financeira. E ele está oferecendo financeiramente uma reparação que é uma coisa para você pensar. Mas para mim não importa o dinheiro. Para mim, eu quero levar esse processo porque eu quero infernizar a vida das pessoas. Então, quando você vê esse tipo de situação, me parece que a constelação vai funcionar para esse sentimento, né, que é uma coisa um pouco maior. Eu acho que todos aqui já passaram por essa experiência de clientes que fazem esse tipo de comentário. Né? E aí eu fico aqui, professor, me perguntando exatamente isso. No ambiente de um empregador menor, que a gente tem essa relação mais pessoal, me parece que fica mais fácil de visualizar. Agora, nós temos aqui no judiciário muitos processos de empresas maiores, que
há uma impessoalidade, né? Dá para aplicar isso num conceito um pouquinho mais amplo, de um empregador que não tem tanta pessoalidade? Dá para esperar, por exemplo, que isso surta efeito num processo de banco, ou num processo de uma empresa multinacional de algum modo, ou isso seria restrito mesmo a esse tipo de relacionamento? Por partes, né? Na relação microempresária, muitas vezes na relação doméstica, né? Babá e tudo mais. De novo, os 3 princípios sistêmicos, né? De crescimento, hierarquia, equilíbrio de dar e receber. Às vezes, aquela pessoa entra naquele ambiente, naquela relação, e ela sai do lugar dela de colaborador e ela entra num vácuo daquele sistema que é a falta de um filho, o perdido um filho, um aborto espontâneo, colocado por vitória, ou de um tio, alguém excluído daquele sistema. E essa pessoa vai para esse vácuo e a relação ela se contorce. Por isso que depois isso vira um processo extremamente amarrado. Um exemplo que eu vivi nos anos 2000, a Justiça na região do Parque Novo Mundo. Acho que a rua chama Francisco Fandeniel. O dono da empresa, da pequena metalúrgica lá, o Arthur Fandeniel, é descendente desse italiano que migrou, construiu isso. Perdi tudo que tinha nessa metalúrgica. Porque ele contratou um funcionário que veio do Nordeste e ele percebeu a necessidade, o rapaz pediu, olha, o salário que eu ganho, quero mandar mantimentos para minha família lá no Nordeste. Ele fazia isso, inclusive, ele complementava com mais cesta básica, eles mandavam um caminhão para lá. O funcionário, além disso, disse, olha, para reduzir ainda mais os meus custos aqui em São Paulo, eu posso morar aqui no fundo da empresa, naquele quartinho? Foi morar, me deixou morar. Saiu de lá, entre as colocou a empresa no pau, né? Ganhou. Por quê? Configurou que ele era vigia. A noite inteira ele vigiava a empresa. Então, praticamente fechou essa pequena metalúrgica. Esta relação em que alguém dá tudo e outro só recebe, é uma relação de pai com o filho. Quem tem filho que sabe. Filho apronta birra, filho faz... E a gente, né? Essa relação... há uma diferença hierárquica. O pai é o grande, o filho é o pequeno. Essa relação de nutrição. Quando essa relação de nutrição acontece dentro da relação de trabalho, acontece o desequilíbrio. E aí é um problema sistêmico. Essa pessoa colocou este funcionário possivelmente no lugar de algum membro da família, o nó sistêmico. Né? Segundo caso agora das grandes corporações, grandes bancos, montadoras, é uma relação totalmente impessoal, há milhares de funcionários. Eles vão fazer uma conta muito algébrica, não é uma questão pessoal. Todavia, tem uma parte que informa tudo isso, que é uma parte psicológica. Certa vez, uma pessoa veio considerar uma indenização por uma desapropriação de um terreno em São José dos Campos. A família era dona de uma grande área, essa área a prefeitura resolveu fazer um parque, desapropriou e ela queria a indenização porque o terreno valia muito mais do que o valor venal, né, com a expansão imobiliária e tudo mais. Que elementos nós colocamos ali? Colocamos o processo, colocamos a indenização, colocamos a fazenda pública, colocamos também a municipalidade, colocamos o equilíbrio. Então, tem outros elementos, outros campos informacionais, né, que também transitam nessa uma instância menos pessoal, mas mais coletiva. Sim, é possível trabalhar isso. No mundo corporativo, quando a constelação é utilizada no mundo corporativo, ela chama-se constelação organizacional. E, às vezes, a empresa ela quer definir se aquela novo modelo de veículo tem mais aceitação ou menos aceitação do público. Eles colocam o elemento cliente, colocam o modelo 1, colocam o modelo 2, também para trabalhar
esses conteúdos. Então, é possível, sim, trabalhar numa dimensão mais abstrata, menos pontual. Só que a efetividade, com certeza, não vai ser igual dessa relação absolutamente pessoal, né? A pessoa que vive dentro da casa da outra, vai em festinha, filho, leva, vai na escola, Cada um consegue fazer aborda com outros princípios, outras energias. Fanny. Eu fui dar uma pesquisada para saber se a constelação familiar, para quem atua como constelador, se precisa de alguma formação, né, específica, ou se ela só pode ser feita por psicólogo. E eu me deparei com uma nota técnica do Conselho Regional de Psicologia, no sentido de que a constelação só deve ser feita por psicólogos, porque a constelação ela parte de 3 premissas que o doutor já colocou, que é dar e receber, que é o pertencimento, a hierarquia, não é isso? E nessa questão da hierarquia, se nós tomarmos, por exemplo, a violência no ambiente de trabalho, o assédio moral, o assédio sexual, seria revitimizar a vítima, porque no momento da constelação nós vamos despertar os gatilhos daquele assédio, trazer à tona aquele sentimento e aquele sofrimento novamente. E se isso é feito por um constelador, ele não tem as técnicas da cura, porque ele não é psicólogo. Então, eu queria... eu trouxe aqui, inclusive, um enunciado do FONAVIT, da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário. Enunciado 67. No âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que não sejam utilizadas práticas de constelação familiar no sistema. Primeiro, porque revitimiza e provoca o gatilho e traz à tona todo o sofrimento. Tem casos de constelação familiar que a pessoa passou por este procedimento, chegou em casa e se suicidou. E é preciso um psicólogo para dar continuidade ao tratamento. Segundo, como parte com hierarquia, a constelação familiar tem bases no patriarcado. Tem bases na hierarquia do homem, no papel do homem como provedor e no papel da submissão da mulher. Isso seria replicar o machismo estrutural. O protocolo de julgamento na perspectiva de gênero do CNJ traz uma cartilha no sentido de que o juiz deva ter cuidado nas audiências onde envolvam violência em geral, assédio moral, assédio sexual, de preferência, inclusive fazer audiências em dias alternados para que a vítima não cruze com o ofensor no fórum e não tenha um confronto, que é para não provocar uma revitimização, para não provocar o gatilho novamente. E como, então, compatibilizar um protocolo que manda o juiz ter cuidado de afastar o ofensor da vítima, porque não haja o sofrimento, a revitimização, e, ao mesmo tempo, colocar isso numa constelação familiar, onde justamente nós vamos expor a ferida, e sem que seja por um técnico que dá os cuidados posteriores. Então, essa foi a minha preocupação aqui com a constelação familiar. E eu achei que a constelação familiar só fosse aplicada no âmbito familiar, né? Por conta dessa questão das gerações e que, sob o ponto de vista quântico, até nós explicamos aí a transferência do elo quântico das gerações com o sofrimento das pessoas também transferir de geração, porque há o subconsciente individual e o subconsciente coletivo, né? Mas numa relação de trabalho, né, faz parte também da vida do indivíduo ter esse emaranhado quântico com pessoas do trabalho, então já está tudo predestinado a passar por esse sofrimento, ou nós já trazemos, né,
vida familiar e da vida dos antepassados aquela sina, vamos dizer assim, de passar por aquele papel dentro de uma relação de trabalho. Então, eu tenho ainda muitas dúvidas da aplicabilidade da constelação familiar. Primeiro, por pessoas que não sejam psicólogos treinados e que dê conta do que vai acontecer depois que o gatilho for impulsionado. E segundo, na relação de trabalho. Porque eu sempre achei que isso seria no âmbito familiar e no âmbito das gerações, e não no âmbito... Então, é isso, doutor, que eu fiquei assim, sem ter uma resposta, se o doutor puder complementar. Complementando, aplicabilidade. Disse, universo corporativo, constelação chamada sistêmica organizacional. Quando ela é aplicada numa questão veterinária, muitas vezes o pet, o cachorrinho, o gato, ele adoece com o dono, né? Constelação veterinária. Constelação, olhar no universo pedagógico, constelação pedagógica, e no universo do direito, cunhou-se o nome de direito sistêmico, né? Formação de direito sistêmico. É olhar para a relação do processo, ela é uma relação mais objetiva, que trata de os valores, projetos e tal, fica uma dimensão emocional aqui, que muitas vezes a lei não dá conta de abarcar. Então, a conflituosidade permanece na sociedade, mesmo com o processo julgado, mesmo com sentenciado. O que a constelação faz? Procura resolver este conflito emocional antes de chegar aqui no processo. E é por isso que o processo, muitas vezes, se chega ao acordo por conta disso. Com relação a essa cisão em Portugal, o Conselho de Psicologia lá em Portugal proibiu psicólogos de serem consteladores. Por quê? Princípios de constelação não estavam dentro dos parâmetros da psicologia, segundo o Conselho Português. O Conselho de Psicologia do Brasil está seguindo um caminho parecido, né? E muitas vezes não é a mesma cartilha. Todavia, pós-atendimento aí é uma ferramenta do terapeuta que ele precisa ter à mão. No caso, fiz psicanálise e fiz outras formações para melhorar muito a minha escuta. Este acolhimento, o pós-venda, né? Seria um pós-venda. A gente dá esse suporte, qualquer dúvida, damos um atendimento e acolhemos no segundo atendimento, em uma segunda sessão também. E, às vezes, se a situação é muito crítica, né? Iminência de suicídio, né? A pessoa está ali, medicada. Às vezes a situação é tão frágil que não dá para constelar naquele momento. E, fazendo uma analogia, o paciente está com o corpo todo inflamado, infeccionado, ele não pode ir para uma cirurgia, né? A psique da pessoa está extremamente fragilizada, ela não dá conta de ver aquele emaranhado de uma outra ótica. Ela não tem condições de constelar naquele momento. Então, esse sim é um cuidado que tem que se ter, né? A questão do suporte, a questão do pós-constelação e esse cuidado de quando constelar e quando não constelar. Por fim, a questão trouxe, não tem conselho de odontologia, não tem um conselho de consteladores. Qual é a grade curricular mínima para se fazer, para se formar em constelador, né? O termo constelador não é muito usado, de ser mais colocado. Mas pessoas fazem um curso na internet aí, faz um curso de um dia, põe diplominha na parede. Isso gera vai contra, realmente destrói a ferramenta. Os maus profissionais, eles realmente comprometem. E aí, como não tem regulação, no Brasil tem isso, né? Não tem do mal, as coisas são muito permeáveis a tudo que chega, só que chega aqui, fazemos uma grande salada e a coisa não é. Isso aconteceu com a técnica do coaching,
que é muito séria, muito efetiva, aí todos agora são feitos. Todos agora, a coisa mais simples não é assim. Tá? O curso demora quase 2 anos, com imersões, 3 dias, há toda uma jornada para fora, né, como se fosse uma árvore que cresce para cima, mas ela precisa ter raízes muito profundas. A cura do terapeuta precisa acontecer ao mesmo tempo, porque senão ele se emaranha na questão dos clientes dele. Então, é necessário, sim, um background para poder chegar a ser terapeuta. Né? Eu já vi coisas, uma das palavras, só para informar aqui, aliás, está lá no Google. Eu recomendei para os meus alunos que assistissem lá Uma Nova Mulher, a série. Os últimos episódios lá, o violonista lá, não é o caso de perdão, e o mestre Zanoni falou, não se aplica perdão, porque não existe a palavra perdão dentro de constelação. Então, quando escutar alguém falar, foi lá para perdoar, não tem isso. O que tem é responsabilidade. Deixa com ele a responsabilidade dele. Deixa com você a responsabilidade dos seus atos. Agora eu escolho seguir. Né? Essa dor não vai determinar meu caminho agora. Minha alma dá outra resposta. Então, este caminho, essa palavra, perdão, muitas vezes é o princípio da hierarquia. Somos pequenos diante dos nossos pais. Diante de todas as outras pessoas, somos iguais. Se alguém leu que existe hierarquia fora de quem dá a vida, pai deu a vida. O filho está numa condição menor eternamente. Ele não tem como pagar essa vida. E ele vai ser grande diante dos filhos dele. Né? Diante dos nossos pais, somos pequenos. Quando achamos que podemos julgar os nossos pais, ferimos o princípio sistêmico, e aí isso traz consequências. É necessário, não sei se isso bem de... Sim. Eu queria só, o público saber, né, tem um projeto de lei, que é o 4887/2020, que tramita na Câmara dos Deputados, e que traz assim, o artigo 6º que fala o seguinte: não se exige que o constelador ou terapeuta que seja constelador ou terapeuta seja psicólogo, não exige a psicologia. Basta que preencha os requisitos de graduação em curso de ensino superior, conhecido pelo Ministério da Educação, e que tenha curso completo de formação de constelação sistêmica com carga horária mínima de 180 horas presenciais, ministrada com supervisão de profissionais reconhecidamente por meio de práticas presenciais no mínimo de 20 horas. Então, são essas as questões que eu queria colocar em dúvida. Então, na visão do doutor, é plenamente possível, factível a constelação familiar na conciliação da relação de trabalho. Sim. Podemos aplicar, porque como ela não Agora, seria necessário o consentimento da pessoa? Sim, ela é convidada. Porque tem uns casos que eu levantei aqui, que a pessoa foi até a constelação familiar, de separação, chegou lá, se sentiu revitimizada, se sentiu ofendida de novo, ficou doente, caiu em depressão, porque ela não foi avisada que naquela audiência ela estaria submetida à vitimização. Então, é necessário que a pessoa seja esclarecida e que ela tenha um consentimento. Que ela faça por espontânea vontade. Mas ela tem que ser cientificada do que vai acontecer lá nessa audiência. Bom, muito instigante. Eu quero encerrar, então, o meu painel aqui, mesa. Eu vou entregar, de forma muito honrosa, para o doutor Augusto o certificado. Vou entregar também para o doutor Dani um certificado para a sua participação. Colocou bastante pimenta nesse molho. E também vou passar imediatamente, vou adiantar, inclusive. Isso, é bom, hein? Meu Instagram é Amor Vibre.
Amor Vibre. É uma logomarca roxinha. Um ar estilizado com um veículo montado. Amor vive. Vive. Muito bom. Parabéns mais uma vez, doutor Emerson. Eu vou chamar então agora para a palestra de encerramento, que tem como tema Envelhecer com Sabedoria, o que a velhice nos ensina.